A paz do Senhor, queridos, fiquemos, vamos nos colocar de pé, vamos dar início à nossa celebração, nosso culto público hoje, o último dia do mês de agosto. Vamos dar início à nossa celebração. Quem deseja oração? Vamos orar. Amado Pai, Deus da glória, graças a Deus, nós te damos nessa noite, porque já está findando o domingo, Pai. Já está encerrando esse dia, mas nós não iremos deixar esse dia finalizar sem vir à tua casa, sem vir a este lugar de oração, apresentar as nossas vidas, te adorar, te bendizer, glorificar. Viemos nessa noite, Pai, para primeiro exaltar o teu nome, dizer que tu és o Deus maravilhoso, tu és o Deus das nossas vidas. Sem a tua presença, quem somos, Pai? Nada somos sem a tua presença. E também viemos, Pai, nessa noite te agradecer por tudo que já tem passado em nossas vidas, até mesmo, Pai, os momentos difíceis. Queremos te agradecer, porque se estamos vivos é porque o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Assim, Pai, nos dá este fôlego de louvar, de falar contigo, de falar bem alto que tu és maravilhoso, de glorificar. Abençoe todos os irmãos que já encontram-se aqui neste lugar, cada um deles, homem, mulher, jovem, criança, aqueles que chegaram alegres, mas também aqueles que chegaram preocupados, tristes. Que o Senhor renove as nossas alegrias, renove as forças, que eles venham, Pai, deixar de lado toda preocupação e focar no alvo, focar na tua adoração. Toma o primeiro e último lugar deste santuário, deste culto, e que possamos, Pai, não tirar a atenção de nada, a não ser olhar para ti e dizer e bendizer o teu santo nome. Abençoe a todos aqueles que vão usar desse microfone, orando, colaborando, testemunhando, glorificando, e o nosso teu filho, Pai, que também vai participar, falando um pouco de Jesus para nós. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Abençoe os que já chegaram e aqueles que estão pelo caminho, Pai, vai guiando e protegendo cada um deles, e que no final de tudo saímos daqui renovados, alegres, sabendo que as nossas lutas, toda peleja, o Senhor há de conquistar a nossa vitória. Pai, muito obrigado, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus? Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos bendizer o nome lindo de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor. A paz do Senhor, boa noite. O hino de número 467, sobre as ondas do mar. Amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar os 60, viu, irmãs? Glória a Deus. Glória a Deus. Vinde cantar e entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais algo que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao Rei, ao meu Senhor Jesus que nos salvou. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido o irmão Leandro para me auxiliar. Vamos louvar o 525. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo o bem Jesus. Aleluia.
Obrigado, irmãos, pelos louvores. E agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 122. Glória a Deus, livro dos Salmos 122. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Salmo 122. Cântico de degraus do rei Davi. Glória a Deus. Todos encontraram. E aqueles que estão procurando, quem não está com a Bíblia pode acompanhar ali na projeção. A versão é a mesma. ARC. Oração. Acho que na sua Bíblia tem assim: oração para que a paz de Jerusalém continue. Amém? Todos encontraram? Amém? Muito bem. Então vamos fazer a leitura. Eu leio o primeiro versículo, a igreja lê o versículo seguinte, até o versículo número 9, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. A igreja: pois ali estão os tronos, o juízo, os tronos da casa de Davi. A igreja: haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. A igreja: por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Todo mundo junto. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Glória a Deus. Você pode pegar essa passagem e trazer para a nossa igreja, trazer para a sua vida, a alegria do crente de estar na casa do Senhor. E isso é muito importante, porque isso não depende de ninguém. Não depende do pregador, não depende das circunstâncias, só depende de cada um de vocês. A alegria de cada crente de servir ao Senhor, de estar alegre, é uma forma de demonstrar a sua intimidade. As tristezas que nós temos, devido aos problemas que nós temos, e todo mundo tem, familiares, econômicos, sociais, problemas da nossa vida, os boletos que chegam de novo, toda a ausência de pessoas, todos os problemas, estes não podem se sobrepor à alegria, a nossa alegria de estar aqui hoje, vivo, feliz, de poder servir ao Senhor, a alegria de estar na casa do Senhor. Então não existe rancor, não tem mágoa, não tem cara feia, não tem fome, não tem perseguição, não tem ódio. Nada pode impedir de um crente de gozar da alegria de estar com o Senhor. Se você fosse preocupado, se os seus problemas forem maiores de que sua vontade de adorar a Deus, pode ter certeza, você não é merecedor do céu. Porque aqui é uma representação do céu. Se você não consegue ser alegre aqui para o Senhor, então você não é digno de morar nas mansões celestiais, que plenamente só reinará com alegria. Que a alegria do Senhor seja minha, seja sua, seja a nossa força. Quando fala de força, é ânimo, é não se abater com os problemas da nossa vida. Amém? Diácono Jonas, ore por nós, para que esse povo fique cada vez mais alegre em servir ao Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Eterno, gracioso e bondoso Pai, para que esse momento te rendemos graças, honras e louvores, porque nós cremos e sabemos, ó Pai, que não existe nenhum ser em toda a face de toda essa terra que mereça louvores, que mereça adoração, Deus, senão Deus Todo-Poderoso, o Criador, o sustentador,
coisas. Aquele que basta uma única palavra para que aconteça. Aquele que ordena e se é realizado. Aquele que fala e se concretiza. É esse Deus que nesta noite nós nos alegramos em servir e adorar. Deus amado, continua abençoando o teu povo, fortalecendo a tua igreja. Deus amado, que quanto mais se aproxime a volta do Senhor, mais alegria nosso coração possa ter de servir. Deus amado, que quanto mais próximo chegue a volta do Senhor, mais comunhão possamos ter contigo, mais próximos possamos estar diante da sua soberana presença, e que mais podemos te louvar e glorificar o Senhor na beleza da tua santidade. Restaura o ânimo, a alegria, a paz em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o teu povo verdadeiramente possa prestar a ti um culto racional, um culto verdadeiro de louvor e de adoração ao Deus verdadeiro, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Crianças, mocidade, rapidamente, depois as mulheres na sequência. Soldados de Cristo, salva a igreja com a paz do Senhor. Vamos à tripulação sentido? Sim, Senhor. Vamos seguir viagem deslizando pelo mar? Sim, Senhor. E quem será o comandante de nosso navio? Jesus. Isso aí! Uau! Tá vindo uma tempestade aí, hein? E essa é das grandes! Mas vamos lá! Eu não tenho medo! O meu barco não vai afundar! Porque Jesus é o meu capitão! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo e ele é meu capitão. O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não.
diz a palavra do Senhor. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E aí, esse texto ele nos faz meditar sobre o amor inabalável que nós encontramos no Senhor. Quando em João 3,16, fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É desse amor, dessa certeza que eu estou falando com vocês, do amor de Deus. E nesse versículo, Romanos 8, 38 e 39, Paulo ele enfatiza isso, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem as lutas, as adversidades, os problemas, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus ele é incondicional e inabalável, porque o Senhor entregou o seu único filho para morrer, ainda quando éramos o pior dos pecadores. Ele nos amou, se entregou, derramou o seu sangue para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando, exaltando o nome dele, tendo a certeza da salvação, porque nós estávamos perdidos no pecado, mas o Senhor veio justamente para isso, para nos dar essa esperança. E nós nos movemos por esse amor, por essa esperança que nós temos no Senhor. Nós não estaríamos aqui se não fosse o amor de Deus, se não fosse essa certeza que alegra o nosso coração, que tudo aqui é passageiro, que tudo aqui vai ficar, tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor, elas não passarão, elas se cumprirão. E essa é a nossa alegria, é a alegria do nosso coração. E apesar, como aqui Paulo enfatiza em Romanos, e apesar das lutas, dos problemas que todo mundo tem, apesar de tudo, que nada pode nos separar do amor de Deus. As tribulações, a doença, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele entregou o seu único filho para morrer, porque Ele pagou os nossos pecados, Ele levou as nossas culpas, as nossas dores. E é nesse amor que nós nos sustentamos todos os dias, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam todos os dias, a cada manhã. E isso alegra o nosso coração, porque nós temos que olhar para a vida com gratidão. Só no Senhor nós vamos conseguir vencer. E em João 3,16, ele fala que é de uma tal maneira, Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Nós não temos como mensurar esse amor. É de uma tal maneira, Então que o amor do Senhor ele possa estar nos nossos corações. Que nós possamos ser persistentes, que nós possamos ir à luta, não desistir, não voltar para trás. E confiar no Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força e todo o nosso entendimento. E só assim nós vamos vencendo nesse amor, que é um amor inabalável. Ele não muda, nós mudamos, mas Ele permanece fiel. E eu já sou grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E principalmente esse ano eu estou vivendo as misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Esse ano é um ano de orações respondidas sobre a minha vida. Não porque eu mereça, mas porque o Senhor, Ele é fiel. E eu não desisti, porque lá atrás eu não parei, porque lá atrás eu continuei, mesmo às vezes sem força, mas eu permaneci no Senhor. E esse é o segredo, permanecer no Senhor, não tem outra, é permanecer nele, porque Ele é a nossa rocha inabalável. Eu queria ser grata a Deus, porque são muitas bênçãos sobre a minha vida. Esse ano é o ano que eu estou descansando no Senhor. Não porque não exista mais luta,
muitas, porque existe. São levantes, né? Mas é um ano que eu estou vivendo assim um descanso no Senhor. Mas já tive anos assim que misericórdia, só a misericórdia de Deus. Mas é um ano que eu estou vivendo essa graça sobre a minha vida. E vale a pena ser fiel ao Senhor, apesar de tantas coisas, porque Ele é a paz que Ele excede todo entendimento. E que o Espírito Santo possa falar mais essa noite aos nossos corações, mas que essa mensagem você guarde no seu coração, assim como toda a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Convido a igreja para louvar o Senhor comigo com um hino que traz como título O Homem de Branco. Pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo Jesus passeando. Meus olhos esplendor, no brilho do sol, envolvendo a mim. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que Ele está operando, pois é grande o amor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando onde eu adoro, porque todos já estão. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, irmão amado, irmão. Estás ao teu lado, ouvindo o teu canto, e choras calado. Amém. Vamos orar em Jesus, irmãos, pelas ofertas. Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse momento, o qual o Senhor nos permite estarmos diante da Sua presença, na Tua casa, chamada casa de oração.
Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado no nosso coração, Deus amado, por aquilo que o Senhor já tem colocado dentro do nosso coração. Deus amado, recebe nesse momento essas ofertas, esses dízimos que o teu povo trouxe para que sempre haja um mantimento da casa do Senhor e que o Senhor venha colocar dentro do nosso coração, Deus, mais gratidão ao Senhor, para que possamos retribuir, Senhor da glória, todo o bem que o Senhor tem nos dado. Deus amado, abençoe de maneira especial, de maneira poderosa, toda a tua igreja, em nome de Jesus, e que esses dízimos e essas ofertas que serão colocadas em tuas mãos sejam multiplicadas para a glória e o louvor do santo nome, que o teu Espírito Santo dê aos teus filhos a direção e a sabedoria, para que possamos ser usados da melhor maneira possível para o louvor e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmã Valdelice, venha. É a sua vez também. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Vou contar aqui uma bênção que eu recebi aqui na igreja. Algumas pessoas aqui presenciaram, né? Para quem não sabe, o meu filho Nicolas, ele é uma criança atípica. E para ir participar de algo na igreja é bem difícil. Mas eu pude contemplar essa bênção no dia do culto de missões, né? Com a ajuda da irmã Joelinha Souza, né? Que incluiu meu filho em uma apresentação. E para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu fiquei ali emocionado lá fora, vendo ele entrar com aquelas crianças, e vi meu filho ficar bem quietinho aqui na igreja, que é algo que é surpreendente, porque Deus nos surpreende, né? Porque quem vem para o culto aqui, nos domingos, vê que ele não entra dentro da igreja, fica lá fora o tempo todo. Mas nesse dia ele ficou aqui bem quietinho, entrou. A irmã Juliana orou, ele ficou toda a oração bem quietinho e saiu na filinha. Para mim, isso aí é uma grande bênção, grande vitória, um avanço na vida dele, né? E também nesse dia eu passei uns momentos bem difíceis no hospital com ele, né? Foi dia 21 agora de agosto, ele foi para o hospital, lá ficou internado, né? A gente foi quinta-feira à noite, ele saiu segunda-feira de manhã. O médico, em maio, ele tinha tido uma crise, ele tinha dito que achava que meu filho tinha asma, mas mandou levar para um especialista, só que é bem difícil especialista, né? Eu consegui, mas agora para setembro. De maio, eu consegui uma consulta agora em setembro. Então, o médico teve uma suspeita que ele tem asma, né? Então, eu fui de novo agora, ele em crise. E o médico disse, mãezinha, eu não tenho dúvida, ele tem asma, ele vai ficar internado. Só que, para quem conhece uma criança que tem asma, quando ela cansa, a gente vê que isso aqui fica só subindo e descendo, e aqui também, só que o Nicolas não acontece isso, é silencioso. Só quem escuta é o médico quando bota aquele aparelho no peito, não? O estetoscópio, né? Coloca, o médico escuta, né? Mas para mim, era só uma gripe. Mas aí ele disse que tinha asma, né? Então, para mim foi muito difícil aquele dia no hospital, chorei, porque eu vi meu filho passando uma dificuldade lá. De que, irmãos? Não foi de ele ser furado, né? Porque foi o bem dele, mas é porque ele tem seletividade alimentar. E no domingo à tarde ele chorou muito, querendo comer o tapioca. E aí a menina no hospital não pôde fazer, de jeito nenhum, porque não era o dia, né? E ele tinha levado algumas coisas dentro da bolsa que ele comia, só que ele não queria nenhuma delas. E aí eu falei com a coordenadora do hospital, ela disse que eu podia trazer de casa, foi mandado. Só que o Nicolas comeu 5 horas da tarde. E passou a noite, não comeu mais. Quando foi na segunda-feira de manhã, ele chorando para comer outra coisa que ele gosta, que não tinha no hospital naquele dia. Também foi até 10 horas da manhã, ele já estava tipo adoecendo de novo. E eu via ele assim, eu ficava com o meu coração apertado, eu não sabia mais o que fazer, eu só pedia ao Senhor para eu sair daquele lugar. Porque é bastante difícil. Mas Deus me deu vitória para mim e para o meu filho. E eu creio
né, no Deus que nós servimos, porque Ele pode todas as coisas. Lá em Tessalonicenses 5:17, fala assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja na dificuldade, seja na alegria, seja na dor, a gente tem que dar graça ao Senhor. Lá no hospital também louvei ao Senhor Jesus, fiquei louvando também. Mas Deus sempre nos dá vitória. Agradeço os irmãos e irmãs que oraram, né, pelo meu filho, que não é fácil. Mas estou aqui. É tantas bênçãos para contar. Esse ano eu recebi muitas bênçãos, né? Muitas bênçãos mesmo. Até falei com o Paulo Santos, estou devendo um culto lá em casa, porque eu voto que eu fiz ao Senhor, né? Porque eu pedi ao Senhor. Vou contar que é bem rapidinho, acho que não chega a 5 minutos ainda não. Uma bênção que eu recebi. Teve um culto lá em casa que eu disse: irmãs, quando receber essa bênção, eu quero que vocês juntem aqui para agradecer ao Senhor. Eu falei isso, não falei? Falei no culto. E eu recebi. Não é que eu tinha vontade, é que aconteceu que eu não sabia andar de carro. E o meu esposo foi me ensinar e ele tem muita paciência, né? Aí eu saí da direção do carro, alguns anos atrás, saí da direção do carro e disse: em nome de Jesus, eu vou aprender de andar de carro, mas vai ser numa autoescola. E Deus me deu essa bênção. E foi de graça, na CNH Popular. Foi melhor ainda. Eu aprendi, não tenho habilidade, mas aprender já a sair no carro, eu sei sair, né? Já tirei uma vez da garagem, mas não tive coragem de andar. Então, o primeiro culto, quando for o culto campar, vai ser lá em casa para agradecer, porque a gente tem que agradecer a Deus antes de receber a bênção, não é só depois. A gente tem que agradecer antes, porque Deus faz acontecer na nossa vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem. É dos mínimos detalhes, são dos pequenos resultados que a gente vê o agir de Deus nas nossas vidas. Então, quanto mais você é grato a Deus, mais as coisas vão fluindo naturalmente na sua vida. A fidelidade do Senhor é essa não tem fim nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Ok? Vem aqui louvar os seus meninos aí, louvar. Glória a Deus. Agora ao nome do Senhor. Vitória, Luiane, mais alguém? E a Denise. As meninas vêm aqui adorar a Deus. E você continue nesse espírito de louvor e adoração. Saudações à igreja da paz do Senhor. Peço para que a igreja fique de pé. Queria deixar 2 versículos. Um se encontra em Salmos 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E o outro versículo é referente a um dos louvores que vamos entoar, que fica em Isaías 45. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Amém? O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém outro está. Ninguém consegue ter e ser, não ter. Se ele
Para as meninas também, adorando ao Senhor Jesus. Que maravilha, sempre adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Você está feliz de adorar a Deus aí, bem-vindo. Oh, coisa boa, quem está na luta e saber que o Senhor também está conosco, nos acompanhando. Não nos deixe sozinhos, não desampara nenhum dos seus justos. Irmão Edson, também está com a oportunidade aqui de expressar algo da parte do Senhor com muito amor, com gratidão ao nome do Senhor Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós, é maravilhoso a gente ouvir na casa do Senhor, os irmãos agradecendo pelas bênçãos, na verdade, os irmãos cantando, louvando para o Senhor, e isso enche os nossos corações, louvado seja Deus. Eu vendo aqui a irmã Valdelice agradecendo a Deus, não consegue. Bênção de Deus, né? Já tirou até o carro da garagem, falando que a gente já está olhando ali, até querendo achar graça. Eu também, quando eu estava pedindo, até tirei o carro da garagem. Também até coloquei, mas a parede foi junto. Mas graças a Deus, Deus deu vitória. É isso, irmão. Com certeza Ele vai abençoar. Mas mais é isso, é treinando que a gente consegue se aperfeiçoar. E louvo a Deus porque Ele tem feito maravilha em nossas vidas. E desde já, irmãos, peço oração às irmãs, irmã Juliana, às irmãs que oro para ela abençoar a nossa família, que neste momento está precisando de oração, que Deus venha trabalhar, não esqueça, quando for para as orações, orem por ele, apresente que é abençoado que o Noé está apresentando, para que Deus possa fazer obra naquela vida. Deus estava trabalhando e a Jane mandou mensagem para mim, contando a situação. E em meio àquela leitura de tempinho, eu mandei mensagem para ele. A mensagem que eu mandei foi essa: olha, muitas vezes nós pregamos que as lutas vêm. Nós pregamos que em meio às lutas o Senhor está conosco. E quando as lutas batem na nossa porta, o que é que devemos fazer? Entregar nas mãos do Senhor. Aleluia. Que Ele é o Deus que resolve todos os nossos problemas. Aleluia. Por isso eu peço que os irmãos orem. E eu tenho certeza que logo eu estarei aqui contando, aleluia, e testemunhando as bênçãos do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, queria fazer outra palavra lá no livro de Marcos 8, versículo 38, 36 em diante, onde a palavra do Senhor nos fala: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que em dessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus estava pregando, irmãos, e falava sobre a sua morte e a sua ressurreição. E diz a palavra do Senhor que Pedro, ele interrompeu Jesus, né? Olha assim, louvado seja Deus, interrompia Jesus, e Pedro não sabia o que estava fazendo ali, repreendeu, a palavra certa é essa, Pedro repreendeu Jesus. Usado, com certeza. No entanto que Jesus disse: olha, aparta de mim, Satanás, tu conheces as coisas dos homens, mas não conheces as coisas de Deus. Aí ele passava para cá agora, dessa palavra, e que diz, né, irmãos? O que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Aleluia. E aqui passa para quê essa palavra? Para os bens materiais. E quero que os irmãos não me interpretem mal, porque nós podemos ter bens materiais, como a gente ouviu sempre aqui, até na outra escola que vi, podemos ter bens materiais. E trabalhamos para isso, né, para sustentar a nossa família, temos os nossos bens. Mas que esses bens, irmãos, não podem ser maior do que o amor de Deus para com as nossas vidas. Aleluia. O mundo está perdido porque as pessoas querem mostrar o que tem, muitas vezes o que não são, querem viver de aparência. E mesmo essa aparência, eles esquecem do principal, que é o quê? É a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Como ouvimos aqui, a irmã falou, e foi muito feliz de dizer que tudo aqui passa, irmãos. As coisas desse mundo vão passar. Aleluia. Por isso que precisamos nos preparar para quando passar, nós temos a nossa moradia verdadeira, que essa sim será eterna e será na presença do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A busca pelas coisas desse mundo
Por mais que pareça satisfazer a vontade do homem, ela jamais preencherá o vazio de uma alma que tenha a sede de Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Que a sede de Deus não é essa que devemos ter a cada dia de buscarmos ao Senhor. Aleluia. A cada dia buscarmos, sim, para fazermos a vontade do Senhor. E o que é que diz mais a palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Porque daria o homem pelo resgate da sua alma. Aleluia. Enquanto estamos aqui, irmãos, vivos, temos a oportunidade de buscar a Jesus, de nos rendermos a Ele, aleluia, porque sabemos que Ele é o Deus das nossas vidas e o melhor Ele tem para nós. Porque quando passarmos dessa vida não podemos fazer mais nada. A oportunidade que temos de fazer, aleluia, é essa. Esquecemos a riqueza do mundo, aleluia, porque diz a palavra que onde está a riqueza do homem, aí está o seu coração. Que o nosso coração possa estar a cada dia firmado no Senhor Jesus, aleluia. E Ele nos lembra que nada vale a pena se ganharmos o mundo e perdermos aquilo que jamais, que é mais precioso, a nossa alma. E essa alma aqui é o sinônimo de salvação. Porque que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não vai adiantar nada, aleluia. Viver de aparência e viver distante do Senhor Jesus, aleluia. Quer colocar referência aqui no Lucas 12, versículo 16 e 21, é a palavra do rico e sensato. Vamos lá, coloca, por favor. Lucas 12, 16 a 21. Lucas 12, 16, né? E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Louvado e agradecido seja o Deus. Tá bom, só aqui mesmo. Aleluia. E aquele homem se preocupou nas suas herdades, fazenda, né? Que deu muito fruto, né? Foi bastante feliz, derrubou celeiros para guardar isso, a alma dele para descansar, beber, fazer tudo que ele queria, porque tinha alimento por muito tempo. E esqueceu que alguém ia pedir a alma dele naquele dia. E aí, para quem era aquilo, tudo que ele guardou, né? O que serviu, não serviu de nada. Aleluia. Porque é como diz a palavra do Senhor, é a riqueza do homem, que se ele não tiver Deus, para nada serve. Aleluia. Serve sim para afundar ele a cada dia mais. Irmãos, se possamos a cada dia nos alegrarmos como hoje. Hoje eu sentei para orar ali e aconteceu algo maravilhoso. Eu olhando e achando graça assim. Eu senti alguma coisa maravilhosa. E é isso, irmão. Possamos estar cada dia na presença do Senhor. E em meio às lutas, aleluia, possamos alcançar, aleluia, encontrar motivos para sorrir, porque é Jesus Cristo que Ele comanda as nossas vidas. Aleluia. Tudo que é material passa, mas o cuidado com a nossa alma deve ter a cada momento, né? Porque estamos colocando em primeiro lugar, irmão, nas nossas vidas. Que escolha estamos fazendo? Não é isso? Tenho certeza que aqui que estamos, com certeza escolhendo ao Senhor Jesus. Tinha todo canto para a gente ir, tantas coisas para fazer. Aí escolhemos ser a boa parte, que é estarmos na presença do Senhor, assim como Maria fez. Louvado seja Deus. Aleluia. E é isso. Essa escolha que fazemos é estar na presença do Senhor. Quando eu falo essa mensagem aqui, eu lembro, eu já até não tenho um pouco sentido, mas se você ver, tem. Eu estava lendo uma passagem, falar no Atos 20, não posso dizer, depois se eu estiver errado, aquele jovem que Jesus estava pregando, estava na janela, né? Estava na janela, e Jesus pregando, e diz a palavra do Senhor que lá ele caiu em profundo sono. E a janela ali, ela exemplifica duas coisas, né? Olhar lá do mundo e olhar para a presença de Deus. Isso eu estou colocando, você pode colocar muitos. Aleluia. Aquele jovem com certeza não estava ligado na presença de Deus. Tanto que adormeceu no profundo sono, e diz a Bíblia que ele caiu do terceiro andar. Não sei qual é a altura lá, mas aqui se for comparar com o pé de terceiro andar, é bastante alto. E caiu ali e morreu.
E o pessoal foi levantar ele já estava morto. Mas Jesus disse, não, olha lá, teve compaixão dele, foi lá, abraçou e ressuscitou ele. Aleluia. Que possamos sim, não estar na janela. A janela que eu falo não é essa daí não, que até a gente fica lá, já a gente fica, né, irmãos? Mas possamos a cada dia estar ligado na presença do Senhor. Aleluia. Entre essas escolhas de olhar para o mundo e olhar para dentro, preferimos olhar para dentro, porque é a presença do Senhor que se faz presente nas nossas vidas. Aleluia. E eu desde já agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmãos, glória a Deus. Ouvindo ali o exemplo dos irmãos aqui, agradecendo a Deus, louvando o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas suas vidas, e é motivo de alegria quando a gente escuta o testemunho dos irmãos. Os irmãos se alegram e a gente também se alegra, porque nós somos o povo de Cristo. E a palavra de Deus diz que quando um sofre, os outros também sofrem. Da mesma maneira, quando um se alegra, os demais se alegram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria de compartilhar aqui um versículo com os irmãos, rapidamente, que se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo de número 9, e versículo de número 27. Se os irmãos puderem acompanhar a Bíblia de vocês, Hebreus capítulo 9, e versículo de número 27. Aleluia. Irmãos, nós estamos hoje presentes neste lugar, não é porque nós somos melhores do que ninguém, não é porque nós somos melhores nem maiores do que aquelas pessoas que estão lá fora. Não, nós estamos aqui porque nós necessitamos das misericórdias de Deus. Nós reconhecemos que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. E o versículo 27 de Hebreus diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o que, irmãos? O juízo. Aleluia. Somente esse versículo, igreja. Aleluia. E como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes, igreja? Uma única vez. Eu em casa sentado, meditando nesse versículo, muitas coisas vieram à minha mente acerca da palavra de Deus. E o Senhor me falou tantas coisas, aleluia, eu vou compartilhar algumas com os irmãos. O texto vai dizer que o homem está ordenado morrer uma só vez. E isso foi estabelecido, foi determinado pelo próprio Criador, que todos os seres humanos está já ordenado, decretado, eles nascerem, crescerem, depois morrerem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas só nesse versículo aqui nós já podemos descartar vários ensinamentos que pessoas têm pregado aí no mundo afora a respeito da alma, do destino da alma do ser humano. Muitas pessoas ainda têm dúvida a respeito de para onde vai o homem após ele morrer, ou o que acontece com o ser humano após a sua morte. Será se existe uma outra vida após a morte? E são essas perguntas que muitas pessoas têm feito, que talvez eu e você também já tivemos uma vez em nossas vidas. Mas, através da palavra de Deus, que tem chegado ao nosso coração e aberto o nosso entendimento, hoje eu e você nós entendemos, aleluia, o que acontece com o ser humano após a morte. Tendo em vista que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, nós podemos já desmitificar aqui algumas pessoas que acreditam que a vida acaba aqui na terra. Quantas pessoas eu já tenho ouvido falar o seguinte: tenho que aproveitar a minha vida, que depois que morreu, acabou. Eu já ouvi isso de muitas pessoas: morreu, acabou. E não é bem assim. A nossa vida, de todo ser humano, estamos de passagem aqui nessa terra, mas logo após a morte, como diz aqui o versículo, vem o juízo de Deus.
Haverá um dia, haverá um momento em que todos os seres humanos da face dessa terra terão que se encontrar perante Deus para prestarem contas de tudo aquilo que tiverem feito, seja de bom ou seja de mal, que fizerem aqui embaixo, ou melhor, em cima dessa terra. A palavra de Deus vai nos dizer, queridos, aleluia, que depois de um homem morrer, aleluia, vem o juízo, vem o julgamento, aleluia, vem aquilo que muitas pessoas temem, que é o julgamento de Deus. Aleluia. E muitos acreditam, queridos, que depois que o homem morre, tem doutrinas que ensinam que quando o homem morre, aleluia, ele reencarna em um outro corpo, em uma outra vida, aleluia, e vai passando por essas sucessivas reencarnações, nasce, morre, renasce em outra vida, porque segundo eles afirmam que o homem precisa ser purificado. Ou seja, enquanto o homem está nessa terra, ele é impuro, e quando ele morre, e quando ele reencarna em outra vida, em um outro corpo, ele passa a ser purificado com esse processo de reencarnação, até chegar ao estado final de santidade e de purificação. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não ensina a respeito disso, que não existe, segundo a Bíblia, reencarnação. Depois que o homem morre, aleluia, segue-se o juízo de Deus, ou seja, ele sendo julgado por Deus, ele vai ou para o céu, ou vai para o Hades. A Bíblia vai dizer, queridos, lá no Evangelho de Lucas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo 16, versículo 19. Os irmãos bem conhecem a história do rico de Lázaro, quando a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 16, que havia numa terra um homem que era muito rico. E quando esse homem morreu, aleluia, ele foi para o seio da terra, aleluia, e foi levado para o Hades, ou o inferno, que é chamado também lugar de tormento. Mas a Bíblia vai dizer também que havia ali um mendigo por nome Lázaro, que estava ali a mendigar o pão, com seu corpo cheio de feridas. Esse homem também veio a falecer. E quando esse homem faleceu, a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor o levaram ao seio de Abraão, que também é chamado de paraíso. E os demais versículos vão dizer que quando esse homem rico que faleceu e foi levado para o Hades, quando estava lá sendo atormentado, sendo queimado ali naquele lugar de tormento, ele quis, aleluia, ele pediu ali a Abraão, aleluia, para que ele molhasse a ponta do seu dedo e colocasse na sua língua para refrescar, porque ele estava sendo atormentado. E ele desejou sair daquele lugar ali para pregar para seus familiares, para que eles não viessem a cair naquele mesmo destino que ele caiu. Então foi respondido assim para ele: não pode. Existe um abismo intransponível, onde aqueles que estão no paraíso, se quisessem, não poderiam ir para o inferno, nem tampouco aqueles que estão no inferno podem ir para o paraíso. Ou seja, existe um único destino para a alma do ser humano, aleluia, ou é o céu ou é o inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui ensina também, queridos, que existe um chamado purgatório, onde a alma de todos aqueles que morrem nessa terra vão para este lugar, aleluia, também para serem purificados, até chegar ao ponto de serem santos e irem para o céu. Mas me mostrem na Bíblia onde está escrito isso. Se nós fôssemos colocar em prática esse ensinamento acerca do purgatório, nós teríamos que rasgar, teríamos que jogar fora vários outros ensinamentos que a Bíblia vem nos ensinar. Por exemplo, a respeito da obediência.
A respeito da santificação, como Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque se tem em vista que existe um purgatório, eu posso fazer o que eu bem quiser aqui nessa terra, porque eu vou para o purgatório e mais cedo ou mais tarde depois eu vou para o céu. Ou seja, eu posso pintar e bordar aqui nessa terra, mas de qualquer forma eu vou para o paraíso. Não existe isso, queridos. Não existe isso. Isso é uma doutrina enganadora que Satanás tem colocado na mente das pessoas, no coração das pessoas, para fazê-las levarem ao conhecimento errado da palavra de Deus, para que elas venham se acostumar com a vida que estão vivendo, para que elas não venham se preocupar em observar a palavra de Deus, para que elas não venham se preocupar em atentar aquilo que está escrito na palavra de Deus, a viver em obediência, a viver em santidade, a viver no temor da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Não se engane, igreja do Senhor Jesus. Há quem acredite também, querido amado igreja do Senhor, que algumas pessoas quando morrem, a alma não encontra descanso e passa a vagar pela terra. Queridos, totalmente mentira isso. A Bíblia não diz de maneira nenhuma isso, queridos, porque quando o homem morre, depois disso segue-se um juízo. Aleluia, o homem vai para o céu ou vai para o inferno, aleluia, porque quem eu conheço, que anda a vagar pela terra, esse é o diabo. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 7, uma certa feita, Jesus, ou melhor, Deus, foi se encontrar com os homens, e lá no meio estava lá Satanás. E Jesus diz para ele assim: olha, de onde tu vens, Satanás? E ele diz: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Aleluia. Não, aleluia, existe essa história da alma ficar vagando pela terra. Quando tem pessoas que até afirmam que já viram alguns entes queridos, sabe, um pai, alguma irmã, alguém que conhecia, muito amado, que se apresentou para ela na sua alma, mas naquele momento eu sinto lhe dizer que não era seu ente querido, não era a alma do seu ente querido, mas era Satanás transfigurado, transformado naquela pessoa para ludibriar, para enganar muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como o tempo está bem curto, amado grande do Senhor Jesus, outras coisas me vieram à mente quando eu li aqui este versículo. Aleluia, de Hebreus 9, 27, quando a palavra de Deus vai dizer que depois que o homem morre, segue-se o juízo. Ou seja, quando eu leio esse versículo, me vem à mente, irmãos, sobre a brevidade da vida. Como o tempo passa rápido e quando a gente menos espera, já estamos no final do ano e entra outro ano e termina outro ano e vai seguindo assim de uma maneira tão assustadora, de uma maneira tão rápida, a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos o quanto a vida ela é passageira e como a vida é como se fosse uma vela acesa, ou seja, quando menos se espera, ela se apaga. Aleluia. O que eu quero falar para a igreja nesta noite é que nós venhamos meditar a respeito da nossa vida, a respeito daquilo que nós temos feito enquanto estamos vivos nessa terra, a oportunidade que nós temos para buscar a presença do Senhor, a oportunidade que nós temos para buscar a sua face, a oportunidade que nós temos, querido, para o adorar, aleluia, na beleza da sua santidade. Não espere dias melhores, não espere dias bons para você adorar o nome do Senhor. Jesus precisa ser louvado, Jesus precisa ser adorado em todo momento, em toda ocasião, em todas as circunstâncias das nossas vidas, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meditando neste versículo, querido, eu entendo também que o homem ele não tem domínio sobre a sua vida.
Tem pessoas que batem no peito e afirmam: a vida é minha, eu faço o que eu bem quiser, a boca é minha, eu falo o que eu quiser, aleluias, mas eles estão se enganados, porque eles nada podem se Deus não permitisse. Se Deus não permitir, a partir do momento que Deus quiser, assim como Ele deu fogo de vida, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade de tirar quando Ele bem quiser. Aleluia. E aí eu te pergunto, será se você tem mesmo um domínio na sua vida? Se um homem tem um domínio na sua vida, por que é que você morre? Por que é que você envelhece? Por que é, aleluia, que você adoece? Se você tem um domínio na sua vida, se você tem o controle da sua vida, você não era para você adoecer porque não é algo bom. Não era para você envelhecer e tão pouco morrer, era para você viver eternamente, porque você se auto-intitula o dono da sua vida, você se auto-intitula que tem o controle da sua vida. Mas eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que nenhum homem na face dessa terra tem poder para determinar a sua vida. Nenhum homem na face da terra tem poder para determinar quantos dias vai viver, aleluia, o que vai acontecer na sua vida, nessa terra, aleluia. Assim como um dia Jesus Cristo, queridos, se encontrou com Pilatos para ser julgado, e Jesus disse para ele: nenhum poder, nenhuma autoridade você teria se do céu Deus não teria lhe dado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, igreja do Senhor, que nenhum homem tem poder para determinar a sua vida. Aleluia. Porque isso só compete a Deus. Você só vai até onde Deus permitir. Aleluia. Você só faz até onde Deus deixar. Aleluia. Você só vai até algum lugar, coloca essa planta nos seus pés, se o Senhor permitir. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim tem todo o controle, todo o poder nos céus e na terra, como está escrito na palavra do Senhor Jesus. Nenhum homem, querido, na face dessa terra tem o poder de acrescentar nem mesmo um único dia de existência à sua vida. Nenhum homem pode bater no seu peito e dizer: eu vou viver 50 anos, eu vou viver 80 anos, 100 anos. Nenhum homem tem esse poder, porque só Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o domínio de tudo, Ele ouve tudo, sabe de tudo, conhece todas as coisas. Assim como o salmista escreveu o Salmo 139, diz: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces por dentro e por fora. Aleluia. A palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor tudo já conhece. O Senhor me viu, o Senhor te viu quando você estava ainda, aleluia, sem forma, sendo gerado no ventre da sua mãe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que acontece, queridos, quando nós morremos? Aleluia. Nós seremos julgados, conforme está escrito no livro de Hebreus, capítulo número 4 e versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia. Também lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia. Um dia, queridos, nós teremos que prestar contas com Deus.
de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra, seja de bom, seja de ruim, aleluias, até mesmo das nossas palavras, de tudo aquilo que nós falamos, como está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo número 12 de Mateus, aleluias, e o versículo número 36 diz assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A Bíblia vai nos dizer, queridos, procurar a santidade, procurar o temor do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que nenhuma palavra torpe ela saia da nossa boca, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer, sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor, aleluia. Então, que na amada igreja do Senhor, é tempo de nós refletirmos a forma que estamos vivendo nessa terra. Será se nós estamos realmente agradando a Deus com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, igreja do Senhor, o que é que nós temos que fazer? Aleluia. A palavra de Deus vai dizer, quando nós nos aproximarmos de Deus, chegamos a Deus, aleluias, com o coração cheio de fé, cheio de esperança, com humildade, com temor e reverência diante do Pai, porque sabendo de uma coisa, que o Senhor um dia, aleluias, Ele prestará conta conosco de tudo aquilo que tivermos feito aqui nesta terra, e nós receberemos o nosso galardão, porque a igreja do Senhor será julgada a fim de receber o seu galardão aqui, lá no céu, melhor dizendo. Ou seja, tudo aquilo que você faz aqui nessa terra para Deus não é em vão, em nome de Jesus. Amém. Vocês vão para cá, quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, Senhor da glória, encerramos, Pai, este culto. E também, Pai, estamos encerrando esse mês de agosto. Amanhã, Pai, será o mês de setembro, o primeiro dia. E da mesma forma que dá início ao novo mês, Pai, eu quero apresentar a vida da tua igreja para aqueles que estão com projetos, com sonhos projetados para esse mês. Meu Deus, queremos depositar no teu altar todos os sonhos, os desejos, os planos na vida da tua igreja. E em especial eu quero apresentar, Pai, todos os empreendimentos. Quem tem um comércio, quem tem uma lojinha, quem tem uma escolinha, quem tem um serviço, quem, Pai, tem alguma coisa que depende. Ô Senhor, quero colocar no teu altar, que o Senhor entre com providência na vida desse povo, que não possa faltar nada, que progrida, que prospere, que aumente, que haja um sobrenatural na vida de todas essas pessoas que trabalham por conta própria, que vivem a cada dia o seu sustento diário. Meu Deus, não desampare nenhum deles, que entra mais clientes, que entra mais pessoas para servir, que possam comprar, auxiliar, ajudar, Pai, os teus filhos crescerem na graça e nas prosperidades. A todo o povo de Deus, Pai, que precisa de uma oportunidade, de uma porta aberta de ganho, de uma renda. Meu Deus, que segunda-feira seja dia de notícias boas, Pai, que seja essa semana, seja semana de ligações, de mensagens, que trará alegria para a tua igreja. Pai eterno, eu sei que tu não desampara nenhum deles, mas assim eu te peço, tem misericórdia e abençoe a cada um do seu povo. Assim, Pai, apresentamos todos os enfermos e todos aqueles que precisam de Ti. Nos despedimos para a Tua presença. Dá um fim de noite em paz, uma semana abençoada. Assim te rogamos nesta noite por tudo, por todos, em nome de Jesus. Vocês vão para cá, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, e todo o povo de Deus
desde agora e para sempre. E quem crê que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua casa, em nome de Jesus, diga amém. Amém. Deus abençoe a família para o nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua